Que a paz e que a graça de nosso único Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, possa alcançar todos vocês. Hoje vamos fazer um estudo muito importante para a fé cristã. Vamos falar sobre o Espírito Rua do Mashiach. O Espírito do Mashiach. Vocês já ouviram essa expressão? O Espírito do Mashiach. Para nós falarmos sobre isso, vamos analisar alguns textos bíblicos que usam essa expressão. Vamos iniciar o nosso estudo. E aqui nós vamos estar usando a Bíblia Judaica, vamos estar usando aqui a Bíblia Arai, né? E vamos estar usando aqui a Bíblia Hebraica do Novo Testamento, para analisarmos os textos que falam sobre esta expressão, ok? Para iniciarmos, vamos dar uma viajada, né? No primeiro texto que vamos ver agora, que é Romanos, capítulo 8, no verso 9. Romanos, capítulo 8, verso 9. Aqui nós temos, para vocês saberem, né? O texto em hebraico, temos o texto em português com as palavras em grego, theos, tá vendo? Tudo aqui nessa araia aqui, nessa coluna do meio. E aqui nessa coluna nós temos aqui a Bíblia Novo Testamento Judaico. Tá bom? Que nós vamos fazer a leitura nela. E diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas na ruach. Se é que a ruach de Elohim habita em vós. Paulo está falando, argumentando com os cristãos espalhados por Roma, sobre a luta entre a carne, que é traduzido por outras versões bíblicas como disposição humana, né? Ou a forma em que nós agimos como pessoa carnal. A sua força humana de agir. A maioria das Bíblias traduz por carne mesmo. E o Espírito, né? Como aqui é o Novo Testamento judaico, ele está usando assim as palavras em hebraico, né? Algumas palavras-chave eles substituem, né? Por exemplo, em vez de usar espírito, aqui está usando ruach, que é exatamente, né, a forma hebraica da palavra. Por exemplo, aqui, olha. Aqui em hebraico, né? Ruach. Ruach. Que significa espírito, né? Vamos dar uma olhada aqui. Em grego é vertido por pneuma. E aí tem essa definição trinitariana aqui, né? O espírito, princípio vital pelo qual o corpo é animado. Tem outras definições aqui. Só que, na verdade, essa definição é uma das piores, né? Mais difíceis de ser dada, de rua, porque rua é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários e vários significados, que vai depender muito do seu contexto. Então, o rua pode ser espírito, pode ser vento, pode ser sopro, pode ser fôlego, né? Pode ser Espírito Santo, Rua Kadosh, que vem de Deus, né? Nós vamos estar fazendo alguns vídeos no canal depois, detalhando essas explicações todas. Então, o objetivo aqui desse vídeo não é
explicar o significado de Ruach, mas de falarmos sobre a Ruach do Mashiach, que nós vamos estar vendo. Então, Paulo diz que se nós não estejamos mais vivendo na carne, significa que a Ruach, o Espírito de Elohim, habita em nós. O que ele quis dizer com isso? Quando um ser se encontra com o verdadeiro Deus, ele recebe do Pai, né, que é a fonte da Ruach, do Espírito. O Espírito é vida, né, que traz vida, é a fonte de toda a vida. A partir da morte do Senhor Jesus, Yeshua, no Pentecoste, a humanidade ela tem a oportunidade de, de, de escolha. A oportunidade de escolha. Como funciona essa escolha? Ou ela vive de acordo com a carne, fazendo as vontades da carne, ou ela vive de acordo com a Ruach, o Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Elohim. O Espírito de Deus. Este Espírito, ele vai habitar em nós. Ele vai habitar em nós. Ou seja, nós vamos nos tornar morada do Ruach, do Espírito. Espírito de quem? Espírito de Elohim. Só que vamos continuar lendo aqui. Mas se alguém não tem a Ruach do Mashiach, esse tal não é dele. Então, aqui nessa versão fala, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou não pertence a ele. A versão tradução do Novo Mundo, TNM, fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a ele. Não pertence a Cristo. Então, a expressão que eu gostaria de chamar a atenção aqui é exatamente esta. Ruach do Mashiach. Por que é importante essa expressão? Primeiro, como cristãos, queremos pertencer a Cristo. Aqui falou que se não tivermos o Espírito, a Ruach do Mashiach, nós não pertencemos a Cristo. Não somos de Cristo, né? Vamos ver aqui, ó, em outras versões, por exemplo. Aqui, ó. No entanto, vós estáis em harmonia não com a carne, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus, isso aqui é uma condição, pode ou não pode estar, se o Espírito de Deus verdadeiramente morar em vós. Então, se o Espírito de Deus morar na pessoa, ela não vive mais de acordo com a carne. Tá vendo que se nós substituirmos carne e espírito por óleo e água, vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando. Água e óleo não ocupam o mesmo espaço, né? Quando você coloca óleo e água em um recipiente, você vai ver que eles vão se dividir sozinho. Eles não ficam unidos, né? Então, a carne, as motivações da carne, né? E o Espírito de Deus, a força motivadora de Deus para com a vida, elas não combinam. Aqui, olha, eu até falei com vocês, vamos ver aqui no Novo Testamento como que traz aqui, olha. Olha que interessante como eles vertem carne. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Então, a natureza humana, né, que é vertido como carne. Aqui, ó. Aqui já é traduzido por natureza humana. Fica mais fácil da gente entender. Então eu recomendo que vocês leiam o capítulo 8 de Romanos, nessa versão aqui, ó. Nova tradução na língua de hoje de 2000. Nessa versão vocês vão ter uma compreensão maior do significado
de vida de espírito e vida de carne, porque aqui traz palavras que te ajudam a entender o que significa. Muitas vezes, quando nós lemos Romanos em outras versões, às vezes a gente não entende, porque espírito é polissêmico, né? E carne também é polissêmica na Bíblia. Ela pode indicar várias coisas. E aqui nessa versão, ela nos ajuda a entender melhor a vida do espírito e a vida da natureza humana. Vamos voltar lá para o nosso texto. Então, o pertencimento a Cristo, ele está relacionado a termos a rua do Machia. O que então significa a rua do Machia? Aqui, olha, está falando no hebraico, né? Está falando exatamente isso, né? A rua do Machia. Rua de Elohim, a rua de Deus, Espírito de Deus. E também está falando da rua HaMashiach. Rua HaMashiach. Rua do Messias. Então, como menciona aqui claramente, né? A pessoa que não tem essa rua, este espírito não pertence ao Mashiach. Vamos agora para um outro texto bíblico. Agora vamos ver um pouquinho à frente de Romanos. O próximo texto que nós vamos analisar é o texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, verso 6. Então, o primeiro texto que nós analisamos, aquela hora, disse que se nós não tivermos a rua do Mashiach, não pertencemos a ele. Então, o primeiro texto nos traz a ideia de pertencimento. A pessoa só passa a pertencer a Cristo quando ela recebe o Espírito do Mashiach, o Ruach HaMashiach. Agora, nesse texto, vamos ver uma outra característica importante. Aqui diz assim, ó. E porque sois filhos, Elohim enviou aos nossos corações a rua de seu Filho, que clama, Pai, nosso Pai. Então, Elohim, nosso Deus, o Pai, né? Ele colocou em nós a rua do seu Binei, Bino, seu filho, rua de seu filho, o espírito de seu filho. Quando um ser humano ele entra em contato com Deus, para ele passar pelo processo do novo nascimento, preste bem atenção no que eu estou falando, que é muito profundo. Para ele passar para o processo do novo nascimento, ele precisa receber do Pai, Elohim, o espírito do Filho. Olha que coisa mais interessante. Porque vós, seus filhos, Elohim enviou aos vossos corações a rua de seu Filho, que clama, Pai, nosso Pai. Abba, Pater. Abba, Pai. Em hebraico, né? Abba. Em hebraico é Abba. Abneino. Abba, Abneino. Ou Pai, nosso Pai, né? Abneino, nosso Pai. Abba, Pai, nosso Pai. Também essa expressão Abba, né? Ela significa papai. Por isso que algumas Bíblias você vai encontrar, né? A expressão papai. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Como que verte esse texto a Bíblia Mensagem. Só para vamos dar uma ideia aqui para a gente ver. Bíblia Mensagem.
A letra M, né? Já passou. Aqui, ó. Eu vou ter que ir nela só pra gente ver rapidamente. Aqui, ó. Aqui a mensagem, ela não é igual às outras Bíblias, ela, tipo, aqui, ó, por exemplo, aqui é o versículo 4 ao 7, tudo junto. Então a gente vai ter que achar nesse meio aqui, ó. Mas quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou no seu filho, nascido de uma mulher, Maria, né? Sob as condições da lei mosaica, lei da Torá, para redimir os que estavam sob o domínio da Torá. Redimir todos aqueles que estavam sob o domínio da Torá. Ou seja, os judeus, né? Porque os outros povos não estavam sob o domínio da Torá. Então aqui está falando da remissão dos judeus. Assim fomos libertados. Fomos quem? Todos. Né? Embora os outros povos não estavam debaixo da Torá, né? Eles também foram libertados. Para sermos o quê? Filhos. Abneino, como disse lá. Que tem direitos à herança. Então, para receber a herança, você precisa primeiro ser filho. Biblicamente, não existe herança para servos, entende? Para você ter acesso à herança, você precisa ser filho. Como você se torna filho? Vamos ver. Uma vez que fomos adotados, ou seja, naturalmente nós não pertencíamos à família de Deus. Quando Adão decidiu ir embora, né, da casa do pai, por desobedecê-lo, todos os seus filhos eram estranhos, servos. Não eram filhos. Perdemos a filiação com Deus. Então, uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Talvez agora você comece a entender o que significa o novo nascimento. Esse versículo é esclarecedor. Adoção, novo nascimento, Espírito Ruach HaMashiach em nossos corações. O que nos dá o privilégio de chamá-lo papai. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para os escravos. E como os filhos são também herdeiros, com pleno acesso à herança. Veja que versão maravilhosa, né? Ela consegue explicar de uma forma tão linda e tão maravilhosa o que o apóstolo Paulo estava falando. Quando recebemos um novo nascimento, primeiro precisamos receber a Ruach HaMashiach. Por isso que o nascimento, o apóstolo Paulo chama aqui, né, em Gálatas, a respeito desse novo nascimento, de receber a Ruach HaMashiach, a Rua do Messias. Mas em uma outra passagem que nós vamos ver ainda nesse vídeo, Jesus Cristo fala sobre isso, né? Com um grande homem da lei mosaica, né? Um grande instrutor. Fala sobre o novo nascimento. E ele fala a respeito do nascimento do Espírito. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui agora. Qual que é a importância, então, do nosso vídeo? É a compreensão de como alguém nasce de novo. Como que acontece esse nascimento, né? Então, está sendo indicado aqui que isto acontece por intermédio do recebimento do Espírito do Filho de Deus em nossos corações. Grave bem isso no seu coração. Grave bem isso no seu coração. Talvez você já seja cristão por muitos anos, mas ainda você não nasceu de novo. Por quê? Porque ainda você não recebeu o Espírito do HaMashiach, a Ruach HaMashiach, em seu coração. Vamos agora voltar lá para o Novo Testamento judaico, né? Como nós estávamos fazendo, lendo nele, Novo Testamento judaico. Quando recebemos a Ruach HaMashiach, a Ruach do seu Filho em nossos corações, nós podemos assim dizer Pai.
nosso Pai, ou nosso Papai, como vimos lá na versão mensagem. Essa intimidade, ela acontece quando nos tornamos filho. Então, não mais servos, mais filhos. E se és filho, também é herdeiros por Elohim, herdeiros do Pai. Tudo que o Pai tem, o Filho recebe. Jesus não disse isso? Tudo que é do Pai é meu. Tudo que é do Deus poderoso é do Filho. E tudo que é do Pai e do Filho também se tornará daqueles que nascem de novo, pela rua Hamashia, pela rua do Messias. Então, Deus ele resolveu trazer ao nascimento pessoas já que estavam vivas, né, na carne, eles passam a viver pelo Espírito, por meio de seu Filho. Assim, nós conseguimos compreender com mais detalhes como que o Mashiach ele é importante nesse processo de salvação da alma, do ser humano. Então, não tem como você receber a salvação se você não passar pelo Mashiach. O Mashiach, ele é uma porta. E você tem que atravessar essa porta. Não tem como você passar por outro caminho, né? A salvação está do outro lado. Você não consegue ser salvo pulando o muro ou passando debaixo da terra. Não tem como. A salvação, para você se tornar filho, né? Presta atenção nesse detalhe. Para você se tornar filho, você precisa passar pelo Mashiach. Verdade que alguns vão se salvar, vamos dizer assim, a salvação... Porque o termo salvação também ele é polissêmico, né? Ele tem vários sentidos. Por exemplo, a salvação dos filhos de Deus é relativa ao filho. A salvação das nações também é relativa ao filho, mas essas pessoas elas não se tornam filhas de Elohim. Entende? Essa que é a diferença dentro da Bíblia, que precisa ser entendida. Alguns serão chamados a ser filhos, passarão pela porta, o Hamashia, e precisarão receber em seus corações. Presta bem atenção nessa expressão. Receber em seus corações o espírito do Mashiach. Para se tornar filho e poder chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Agora vamos num outro versículo que está contido lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 19. Filipenses 1, 19 diz assim: porque sei que isto me resultará em vida, pela vossa súplica e pelo socorro da rua de Yeshua Hamashia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Vamos ver o contexto. Aqui está falando sobre a pregação, né, do Mashiach. Vamos ver aqui, ó. Vou ler todo o contexto. Começando aqui. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso das boas, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda troiana e a todos os demais que é pelo Mashiach que estou em prisões. Paulo estava preso e os guardas estavam sabendo que ele estava preso por causa do Mashiach. Também, a maior parte dos irmãos do nosso Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais encorajados para falar sem temor a palavra de Elohim. Além de Paulo, por suas prisões, testemunhar o Mashiach para os soldados da guarda pretoriana, também os irmãos em Cristo, aqueles cristãos, eles estavam animados porque eles viam que Paulo estava sofrendo pela causa do Mashiach, e isso dava para eles ânimo para eles também
pregarem as boas novas a respeito de Elohim, da salvação que Elohim tinha dado por meio de seu filho, Yeshua. Verdade é que alguns pregam o Mashiach até por inveja e disputa. Paulo entra então numa questão aqui de como a pregação estava sendo realizada. E isto é profético. Isso tem a ver com a pregação até os dias de hoje, sobre o Mashiach. Paulo admite aqui, por meio do Espírito Santo, o próprio Rua do Mashiach, que a pregação do Mashiach, até certo ponto, estava sendo feita por inveja, disputas. Mas ele diz, mas outros o fazem de boa mente, de boa vontade. Então, por isso que nós encontramos hoje no mundo diversos tipos de evangelhos sobre o Mashiach. Quando você se depara com teoria da prosperidade, onde pastores enriquecem milhares e milhares de vezes com a palavra do Mashiach, extorquindo as pessoas, quando você se compara com esse tipo de doutrina, você percebe que Paulo estava falando disso, né? Alguns estão pregando Cristo por inveja e disputa. Ou seja, haveria uma pregação do Mashiach que envolveria o coração sincero dos pregadores, que estariam interessados em apresentar o Mashiach ao mundo, e existiria a pregação do Mashiach que envolve inveja, disputa, enriquecimento, né? Tudo quanto é tipo de sentimento, né, está envolvido nisso aí. Por isso que existe esse evangelho que nós conhecemos hoje distorcido do Mashiach. E aí, o apóstolo continua, falando sobre os que pregam de boa vontade. Este por amor, quem? Os que pregam boa vontade. Eles pregam Cristo por amor, sabendo que foi posto para a defesa das boas novas. Então, muitos estavam ali, sabendo que Paulo estava sendo preso por causa das boas novas a respeito do Mashiach. Então, eles não disputavam com o apóstolo com isso, né? E outros sim. Mas aqueles, por disputa, anunciam o Mashiach não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que me importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, o Mashiach seja anunciado. Nisto me alegro, sim, e me alegrarei. Então, Paulo diz que, embora alguns pregariam Cristo por pretexto, outros pregariam por verdade. E qual que é a conclusão que ele chegava sobre este assunto? O importante era o Mashiach ser anunciado. Então, quando nós observamos as religiões do mundo, né, pregando um Mashiach diferente do Mashiach bíblico, às vezes é preocupante, né? Porque a gente vê que as pessoas estão distorcendo algumas coisas. Mas, se nós olharmos do ponto de vista de Paulo, o mais importante é que o Mashiach está sendo pregado. As pessoas que não tinham acesso a Mashiach passam a conhecer Mashiach, mesmo que de uma forma distorcida. E aqueles que são sinceros vão ser atraídos ao Mashiach verdadeiro. Então, aí você consegue entender um pouco o trabalho que a religião exerce no mundo. Quando você entende isso, você passa a não julgar tanto as religiões, porque você percebe que ela tem um propósito, né, ali por trás de todo o plano do Mashiach. E nisto, Paulo se alegrava. E aí continua, que é o texto que nós lemos aqui, o verso 19, né? Porque sei que isto me resultará em vida. O quê? Mashiach ser pregado. Resultará em vida para Paulo. Agora a gente entende o que o texto está dizendo. E o que ajudava ele? Pela vossa súplica, a súplica, as orações dos irmãos, né? Que oravam por Paulo em cadeias, ele ajudava Paulo no processo de vida, no processo de techuvá, no processo de restauração do ser Paulo, para ele se aproximar de Deus novamente, por intermédio do Mashiach. Não só as orações, por isso que as orações é importante. Quando você entende isso, você vai começar a orar pelas pessoas. Você vai começar a orar pelas pessoas, porque a oração ela restaura.
Então você vai orar pelas pessoas para que Cristo restaure a vida delas. E Paulo está agradecendo a eles aqui, aos filipenses, pelo fato de eles orarem por ele, que isso resultaria em vida para ele. Qual que era o objetivo aqui que ele estava falando? A pregação. Mas para ele ter força para continuar pregando, as orações estavam ajudando ele para ser aquele homem que ele precisava ser, aquele apóstolo que ele precisava ser. As súplicas dos irmãos. E, aqui tem um e pelo socorro da rua de Yeshua Hamashia. Olha como essa versão traz aqui. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Me redundará em libertação, como o texto acaba de dizer aqui. Mas aqui foi mais sucinto, né? Tá vendo? Rua Yeshua Hamashia. Rua Yeshua Hamashia, no hebraico. Pelas orações, pelas súplicas e pela rua, a provisão, né? Provisão. Socorro, né? Que trouxe a palavra socorro. Vamos ver aqui. Suprimento. Provisão. Essa é a palavra grega que aparece no texto. Como vocês podem ver. Que significa suprimento. Paulo estava dizendo então que ele estava sendo suprido pela rua, pelo Espírito do Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Pela súplica dos irmãos e pelo socorro, pelo suprimento, pela provisão do Espírito. O que entendemos até então? Primeiro, para tornarmos filhos de Deus, precisamos ter a rua do Mashiach, Yeshua HaMashiach. A adoção como filho vem do processo do recebimento da rua em nossos corações. Só que essa rua, como o apóstolo Paulo menciona aqui, ela, pelo que dá para entender aqui, é um processo constante. Não é você receber uma vez e estar recebido para sempre. A rua aqui, olha, ela era uma provisão para Paulo constante. Diariamente o Mashiach estava suprindo Paulo de sua rua, de seu espírito. Então Paulo ele se tornou um homem espiritual porque ele era suprido pela rua do Mashiach diariamente, que era como um socorro, um suprimento, uma provisão para ele diária. Como as súplicas dos irmãos precisavam ser diárias, a rua do Mashiach também era diária na vida de Paulo. Se ele parasse de suplicar por esta rua, esse espírito do Mashiach, ele com certeza se desviaria do caminho do nosso Pai, do caminho do Mashiach. Vamos agora ver uma outra característica aqui da rua do Mashiach. Então, até agora, né? Vamos só fazer uma reprise aqui breve. Nós já aprendemos, né, no texto de Romanos 9, a respeito da rua do Mashiach, que precisa ter a rua do Mashiach para pertencer a ele. Então, o pertencimento ao Mashiach, se você fala assim, ó, eu sou de Cristo, mas se você não tem a rua do Mashiach, você não tem o espírito do Mashiach, você não é de Cristo. Depois nós vimos no texto de Gálatas 4, versículo 6, que Deus ele nos adota como filhos e nos envia a rua do Mashiach em nossos corações. Então a adoção, o novo nascimento acontece quando recebemos a rua do Mashiach. Por isso que quem não tem a rua do Mashiach não é filho. E agora neste texto que nós vemos de Filipenses, nós acabamos de aprender, né, que a rua do Mashiach ela é sustentadora. Ela sustenta a vida de um homem espiritual. Vamos agora ver mais uma característica da rua do Mashiach. Agora, na primeira carta de Pedro, o apóstolo foi contemplado com essas informações maravilhosas que eu gostaria de compartilhar com vocês.
capítulo 1, verso 11, de 1 de Kefa, Simão, né? Pedro, Simão Kefa, apóstolo de Cristo, né? Quem recebeu a chave do Senhor Jesus para pregar aos judeus. E inaugurou a pregação aos gentios, né? Com Cornélio, o gentio. Ele foi inspirado, né? Pelo próprio Espírito do Mashiach a escrever assim para nós hoje, ó. Só que para ler esse texto, a gente tem que ler um pouquinho atrás para a gente entender o que está falando. Vamos ver aqui, ó. Verso 8. A quem, sem eu teres visto, há mais. O apóstolo Pedro fala que aqueles cristãos da dispersão, né, os judeus dispersos, todos aqueles que tinham aderido à fé cristã, né, se tornado judeus pela fé em Mashiach, então, todas aquelas pessoas que nem tinham visto a Cristo, ao Mashiach, eles começaram a amar o Mashiach, no qual, sem agora o verdes, mesmo sem ver o Mashiach, porque o Mashiach, quando Pedro escreve essas palavras, o Mashiach já estava na sua parousia, sua presença invisível. Estava presente na congregação como cabeça, mas invisível, ou seja, ninguém podia mais ver Mashiach. Mas mesmo sem ver, eles amavam Mashiach. Sendo o quê? Sendo crentes, crendo. Exultai com alegria que não pode ser exprimida e cheio de glória. Ou seja, a alegria que eles tinham, mesmo sem ver Mashiach, não era como Tomé, né? Eles estavam acreditando no Mashiach pelas boas novas. Isso se chama efeito boas novas. Você acredita porque você acredita, você confia naquilo, mesmo sem ver. A fé de Abraão. Isso tudo está ligado. O que eu estou falando aqui agora está ligado com o que foi dito para Abraão. Ele exerceu fé e foi contado como justiça. Por isso que quem ouve sobre Mashiach, mesmo sem ver Mashiach, e acredita em Mashiach, e recebe Mashiach em seu coração, ele passa então a ser filho de Abraão. Porque ele demonstra que ele tem a mesma espírito de Abraão, a mesma disposição mental, a mesma mente de Abraão. Acreditar sem ver, acreditar sem ter provas concretas. Ele tem fé no Mashiach, mesmo sem ver Mashiach, ele acredita no Mashiach. Então Pedro está falando que aquelas pessoas ali, os crentes da dispersão, eles não viram Mashiach, mas eles se alegravam em Mashiach porque eles acreditavam com alegria e glória tudo aquilo que o apóstolo falava sobre Mashiach com eles. Aí o verso 9 diz: para que vós possais receber a recompensa da vossa fé, a vida das vossas almas. Qual é a recompensa da fé? A vida das almas. Abraão, ele para Deus, ele é vivo até hoje. É o que Jesus falou, Yeshua falou. Deus não é um Deus de mortes, mas é um Deus de vidas. Ou Deus de mortos, Deus de vivos. Falando sobre o pai Abraão, Ravino. Abraão, o pai, né, da fé, de todos os que acreditam. Quando o Mashiach fala isso, Yeshua, ele está dizendo que todos aqueles que acreditam sem ver, eles se tornam filhos de Abraão, herdeiros com Mashiach das promessas. Entende? E a recompensa da fé, que houve primeiro em Abraão, por isso ele é o pai da fé, porque ele não precisou ver para crer, ele apenas acreditou na palavra do mensageiro. O mensageiro de Elohim, o mensageiro de Adonai.
E ele acreditou de verdade, de todo o coração, que era capaz de ressuscitar seu filho dentre os mortos. Também ele acreditou, antes de ter seu filho, que o anjo que falou com ele, que representava Deus, né, que era o próprio Mashiach, né, acreditou na palavra dele. E Sara, depois de 9 meses, ficou grávida e ganhou um filho. Abraão, ele era um homem de fé. Por isso Abraão é o pai da fé. Por isso que todas as promessas estão relacionadas a Abraão e seu descendente. Porque Abraão demonstrou algo que Deus queria que todos os seus filhos tivessem. Acreditar na palavra de Deus sem precisar de provas para isso. Quando Adão ele resolve comer do fruto junto com Eva, eles não acreditaram na palavra de Deus. Que Deus disse, positivamente morrerás. E eles não acreditaram que positivamente morreriam. E acreditaram na palavra de outra pessoa. Então, os filhos de Deus precisam acreditar nas palavras de Deus. Por isso, se você é uma pessoa que está buscando ser restaurado na fé, ore para Deus para que Ele possa te dar fé na palavra dele, nas escrituras. Mesmo que você já foi decepcionado no meio religioso, não fique distante da fé por causa disso. Saiba que a palavra de Deus, ela é vida. E se você acreditar de todo o seu coração nas palavras que Deus tem escrito na Bíblia, que apontam para o Mashiach, você vai se tornar filho de Abraão e você vai ter sua recompensa, a vida de sua alma. Ou seja, você ganhará a sua vida. O maior presente que um ser humano pode ganhar é a vida. Porque sem a vida, você não come, você não bebe, você não ama, você não obtém nada. Perdeu a vida, perdeu tudo. Então a vida é a maior coisa que você pode receber. Por isso que a recompensa da fé em Mashiach é vida. Se falarmos de recompensa, coisa que eu nem falo muito, mas se falarmos de recompensa, lembre-se que a recompensa da fé em Mashiach é a vida de sua alma. Você vai ser recompensado com a sua própria vida. E aí continua. Esta vida os profetas investigaram. Olha que coisa fantástica que está falando aqui agora. Esta vida. Que vida? Aqui está falando. Foi a respeito dessa salvação. Lá no versículo 9 não falou que se você ter fé, você vai receber como recompensa a vida de sua alma? A salvação de sua alma? Você vai se salvar. É isso que está falando. No bom e velho português. Fé no Mashiach traz salvação. Por isso que Yeshua, a palavra Yeshua, né, significa Yahshua, ou seja, Yahuwah, o Deus Todo-Poderoso, salva. Shua, salvação. Né? Então, fé no Mashiach traz salvação de almas. Então, por causa desta salvação, os profetas investigaram. Quem são os profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Daniel, Oséias, Zacarias, Malaquias, são muitos e muitos profetas. O próprio Moisés era profeta, Abraão era profeta, né? A Bíblia fala disso. Davi era profeta. Os profetas. Quem eram os profetas? Hoje vocês vão entender nesse vídeo algo que poucas pessoas entendem. O que significa ser um profeta? Vamos lá. Desta salvação ou desta vida, os profetas investigaram quando profetizaram sobre a fé que viria. Quem é a fé que viria? A fé não é uma esperança de algo que você não vê? Bom, foi falado para os profetas, todos eles, se eles foram profetas, eles falaram sobre Jesus. A Bíblia fala disso. O espírito da profecia vem do Mashiach, Jesus, Yeshua. Então, todos eles, todos os profetas, de certa forma, indicaram ou diretamente ou indiretamente acontecimentos que trariam o Mashiach. Por que eu falo diretamente e indiretamente? Porque teve profetas como Isaías que viram a glória do Mashiach. Eles viram o Mashiach
Eles descreveram o Mashiach sofrendo, eles descreveram a morte do Mashiach no madeiro, eles descreveram a ressurreição do Mashiach, eles descreveram a volta do Mashiach para reinar o mundo na segunda vinda, a qual ainda não ocorreu. Esses falaram diretamente sobre o Mashiach. Outros profetas não falam diretamente de Mashiach, mas falam sobre coisas que o Mashiach fará. Tipo, quando a Bíblia profetiza que não haverá mais doença, não haverá mais morte, né? Então não está falando diretamente do Mashiach, do ser Filho de Deus, Salvador da humanidade, mas está falando da resultante da obra do Mashiach na terra, Yeshua, nosso Senhor. E outros ainda profetizam acontecimentos que traria a Mashiach. Por exemplo, quando Daniel fala sobre as potências mundiais, a estátua, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, isso tudo desemboca no Mashiach, porque quando o Mashiach vem, ele destrói a estátua. Então, esse conceito de profetizar, vocês precisam entender. Por que todos os profetas falam de Jesus? Quando o profeta fala sobre Jerusalém, quando você pega aquelas profecias de Zacarias, Jeremias e outros profetas falando da punição de Jerusalém, Jerusalém, dos Yahudim, dos judeus, julgamento, perseguição e cativeiro, aí você fala assim, isso não tem nada a ver com Mashiach, mas tem tudo a ver com Mashiach. Por quê? Porque Israel, ele traz ao mundo Mashiach. Então, para Mashiach aparecer no mundo, precisava de um Israel exatamente da forma que estava quando Mashiach aparece. Um Israel independente, um Israel que tinha o templo, um Israel que tinha sacerdote, um Israel que tinha provisões de sacrifício, porque Yeshua ia ser sacrificado, prefigurando aquele sacrifício que teria. Imagina Yeshua, o Mashiach, vindo na época de Babilônia, no cativeiro. Qual seria a percepção dos judeus com relação a isso? Nenhuma, porque não estava tendo durante 70 anos sacrifício no templo. Então, todas as profecias da Bíblia falam de Mashiach, ou diretamente ou indiretamente. E aí, aqui está falando que quando eles pesquisaram cuidadosamente a respeito da salvação, eles entenderam e profetizaram sobre a fé que viria. A fé aqui é o próprio Jesus, nosso Senhor. A fé, ele é a fé. Por isso que a salvação da humanidade está ligada a você ter fé em Jesus. Você vê algumas religiões evangélicas falando, acredita no Senhor Jesus, será salvo. Eles não tiraram isso da cabeça deles. Isso é bíblico, né? Aí vamos ler o 11. Olha como que eles estavam atentos a esses detalhes minúsculos e minuciosos da vinda da fé. Yeshua. Indagando qual o tempo. Eles indagavam qual o tempo Mashiach apareceria. Ou qual a ocasião. Primeiro, o tempo que Mashiach apareceria. E segundo, qual a ocasião. Preste atenção nesse detalhe. Ocasião o quê? Que a rua do Mashiach que estava neles indicava ou ao predizer os sofrimentos que o Mashiach havia de vir e a glória que lhe se havia de seguir. Olha que texto maravilhoso esse texto de Pedro. Olha como que Pedro foi abençoado por receber essas palavras aqui. Isso aqui é esclarecedor e traz à luz um profundo entendimento espiritual das coisas que a maioria das pessoas não tem noção. Indagaram com qual seria o tempo, qual seria a ocasião que o espírito do Mashiach que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que o Messias havia de vir e a glória que havia de ser seguida. Então, uma coisa que aprendemos neste texto de 1 de Pedro 10 aqui. A rua Hamashiach, rua do Messias, ela estava sobre todos os profetas. Por que um profeta conseguiu escrever sobre Mashiach? Porque a rua do Mashiach estava sobre ele. Quando
Isaías capítulo 53, Isaías descreve detalhadamente a morte de Mashiach, Mashiach, ele, por meio de seu espírito, ele mostra para Isaías o que ele iria sofrer. É como se houvesse um lapso temporal, um portal fosse aberto e Isaías conseguisse exatamente estar presente na ocasião da morte de Mashiach. E ele consegue ver aqueles acontecimentos ali, e ele passa a escrever aquelas coisas no capítulo 53 do seu livro de Shayahu, Isaías. Tudo isso porque eles tinham a rua do Mashiach. E esta rua indicava o sofrimento e a glória que seguiria o Mashiach. Então, neste texto, nós aprendemos algo importante sobre a rua do Mashiach, o espírito do Mashiach. O espírito do Mashiach, ele indica as coisas do Mashiach. Entendeu? Vou repetir. A rua HaMashiach, a rua do Messias, o espírito de Cristo, ele indica as coisas do Mashiach. Você não consegue entender as profecias bíblicas se você não tiver com a rua do Mashiach. Se todas as profecias bíblicas, como eu falei até agora, elas estão relacionadas com Mashiach, se você não possui o espírito do Mashiach, você não consegue entender. E isso envolve muitas vezes, como falou aqui, indagação, investigação. Se os profetas já faziam isso, se eles receberam a rua do Mashiach, significa que eles também se tornam filhos da promessa junto com Mashiach. Eles receberam a rua do Mashiach para falar sobre Mashiach. Só que a diferença é que a rua do Mashiach, ela vinha sobre eles e ia embora. Na nova aliança, o que acontece é algo totalmente diferente. Quando você nasce de novo, você recebe a rua HaMashiach, rua do Mashiach, e você constantemente tem essa rua em sua vida, enquanto você viver pela rua de Elohim, ou seja, enquanto você viver pelo Espírito de Deus. Você passa a viver segundo as suas vontades e paixões e desejos, o Espírito Santo vai embora, porque ele não habita em lugar que não seja santo. Vamos então, pessoal, só resumir aqui. Esse vídeo está dando 52 minutos, né? Vamos continuar. Vamos resumir aqui o que a gente aprendeu até agora. Sempre é bom resumir, né? Vamos lá. Primeiro, o texto de Romanos, capítulo 8, né? Deixa eu vir só aqui, ó, porque aqui a gente já tem essas anotações. Pra gente conseguir ver rapidamente, né? Então vamos lá. Texto de Romanos, no capítulo 8, 9, nós aprendemos que a rua do Mashiach, ela é essencial para nós pertencermos a ele. Ok? Tá vendo? Esse não é, no caso, né, a pessoa que não tem a rua do Mashiach, o espírito do Mashiach, o espírito de Cristo, não é dele, não é de Cristo. Então, para ser de Cristo, precisa ter o espírito de Cristo. Primeira coisa que a gente aprendeu. Depois a gente aprendeu em Gálatas que para receber a adoção como filho e dizer a Deus Pai, nós precisamos receber em nossos corações a rua do Mashiach. Todos adotados como filhos, eles recebem em seu coração o espírito do Mashiach. Tá bom? Vamos continuar. Terceiro, a gente viu lá em Filipenses. A rua do Mashiach, ela representa para nós socorro. Diariamente o Mashiach, ele cuida dos seus por meio do seu espírito. O espírito vem para habitar em nós. Rua do Mashiach. Com essas 4 informações em mente, podemos começar a entender como funciona
o novo nascimento. Gostaria muito de agradecer a vocês, né? Este primeiro vídeo ele serve para apresentar a vocês a Rua Hamashia, a Rua do Messias, como nós estamos vendo aqui, né? E as 4 coisas importantes que acontecem na vida de uma pessoa que recebe a Rua do Mashiach. Primeiro, pertencimento a Cristo. Segundo, adoção como filho. Terceiro, como nós já falamos e repetimos mais uma vez, né? Como Pedro fala, a profecia, o entendimento das coisas, né? Como o apóstolo Pedro fala aqui, né? O próprio entendimento de Deus vem por meio da Rua do Mashiach, né? Das profecias. E quarto, como nós vimos lá em Filipenses, né? O socorro que nós recebemos. Não sei se eu confundi alguma coisa agora aqui falando, mas é isso, né? Vendo esses versículos aqui, a gente tira essas conclusões aqui. Mashiach conhece quem são os seus, e ele distribui seu espírito amplamente, como nós vamos ver. O próximo estudo, nós vamos falar agora sobre a adoção e o novo nascimento. Então, todos podem podem se aproveitar, né, do outro estudo que faremos no próximo vídeo. Que a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e seu Espírito esteja com todos aqueles que o amam de todo o seu coração.